Bíblia, papel e caneta. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 13, o verso é o 10 em diante. A cura de uma mulher paralítica ou a cura da mulher encurvada. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum direitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nesses pois vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber? E não convinha saltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Eu acabei de ler aqui Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Eu li o capítulo 13, do verso 10 ao 17. A narrativa conta com a sua divisão, onde o texto fala sobre a cura de uma mulher paralítica. Outras versões falam sobre a cura da mulher encurvada. Jesus estava ensinando no sábado, como era comum os judeus irem à sinagoga. Jesus entra em uma sinagoga e tem a oportunidade de pregar a palavra. Champlin vai dizer que nesse período algumas sinagogas já estavam impedindo Jesus de entrar, porque por onde Jesus passava, a doutrina ou a mensagem dele muitas das vezes confrontava os princípios de fariseus, saduceus e grande parte dos doutores da lei que viviam ensinando nas sinagogas. As sinagogas elas passaram a existirem e se multiplicarem na época do cativeiro babilônico. Era um local onde os judeus se reuniam para orar e para estudar. Estudavam a exposição da Torá, as leis de Moisés, eram tudo ensinadas dentro da sinagoga, além da comunhão e oração que eles tinham nesse ambiente. E Jesus está ensinando na sinagoga no dia de sábado, e o texto faz questão de dizer que a cura aconteceu no sábado, porque vai haver justamente um choque cultural aqui entre o príncipe da sinagoga e Jesus, porque não vai concordar com o fato da manifestação dele no dia de sábado com cura. Jesus está ensinando na sinagoga e de repente há uma mulher no meio daquela multidão na sinagoga
que possui um espírito de enfermidade. Repare que a expressão espírito de enfermidade já faz espiritualizar o tipo de doença que essa mulher tem. Essa mulher não tem só uma doença, uma paralisia no corpo. Ela tem um espírito de enfermidade. O que esse texto traz para nós? Mostrando para nós o sentido que há uma ação maléfica sobre o corpo dessa mulher. É um espírito de enfermidade. É um demônio que está sobre a vida dela. Tanto é diabo que, se você perceber no texto, Jesus fala que ela estava 18 anos presa por Satanás, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então isso confirma a interpretação desse versículo aqui. Esse espírito de enfermidade é um demônio que estava sobre o corpo dela, na coluna dela, fazendo ela viver encurvada. Jesus está ensinando na sinagoga, no meio da multidão, uma mulher que tem um espírito de enfermidade, ou seja, um demônio sobre o seu corpo, e há 18 anos ela anda curvada. Ela não consegue se levantar, devido à ação maligna sobre o corpo dela, e de modo algum ela conseguia se endireitar. Vendo Jesus, vai chamá-la. Jesus, vendo no meio da multidão, a chama e vai dizer para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Perceba, Jesus para o sermão dele, Jesus para o ensino na sinagoga, se vira para a mulher, a chama e dá uma ordem de comando: seja livre da tua enfermidade. Em seguida, Jesus coloca as mãos sobre ela, e após Jesus falar, após Jesus tocar, o texto diz que ela vai se endireitar, e logo se endireitou. Imediatamente ela se endireita e começa a glorificar a Deus dentro de uma sinagoga, o que não é uma ação muito comum dentro desse ambiente, apesar de ser um ambiente que tinha também orações e exposição da Escritura. Não era tão comum esse tipo de manifestação. É uma sinagoga, um lugar de estudo. Mas ela está glorificando a Deus porque ela sabe o quanto essa manifestação de Deus sobre a vida dela foi importante. Então, dentro da sinagoga, ela começa a enaltecer. O príncipe da sinagoga, vendo que essa mulher estava adorando, vendo que Jesus a curou, ele vai tomar a palavra e vai confrontar Jesus, dizendo o seguinte: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses, pois, pode vir e seja curado, e não no dia de sábado. O que o príncipe da sinagoga queria dizer é: ela poderia ter vindo os 6 dias para ser curada na sinagoga, e não no dia de sábado. Porque aqui é um confronto, uma colisão cultural, que no sábado o judeu não podia trabalhar. E o judeu identificou que Jesus estava trabalhando no dia que decidiu curar essa moça. Aí Jesus vai confrontá-lo, chamando de hipócrita, contando uma história dizendo que se um boi tem sede, um jumento tem sede, qualquer um sai para dar água para esses animais. Se dar água para um animal no dia de sábado, por que não pode livrar uma mulher da prisão de Satanás no dia de sábado? Principalmente que Jesus vai dizer que ela era filha de Abraão. Quando Jesus fala que ela é filha de Abraão aqui, essa expressão está ligada à aliança que Deus fez a Abraão. Então Jesus defende a aliança e Jesus defende a conduta. Porque Jesus está dizendo que convém soltá-la. Ele é alguém que anda nos preceitos de Abraão, que conhece os princípios de Abraão, que está ligado à aliança de Abraão, e Jesus faz questão de soltá-la da mão de Satanás. O príncipe da sinagoga não sabe responder Jesus, de modo que quando Jesus responde, eles ficam envergonhados. E todo o povo que estava na sinagoga, está no texto aqui, se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Todos que estavam na sinagoga ficaram impactados com a manifestação do poder de Jesus.
Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo desse texto aqui. Existem algumas aplicações que são muito tremendas para a nossa vida nesse dia, e se você ama a palavra e quer compartilhar com alguém, aproveita esse momento para você marcar um amigo, um colega, porque Deus vai falar muito com a gente aqui nessa palavra de hoje. Bom, o livro é Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 13, o versículo é de 10 em diante. Existem algumas aplicações que são interessantes para essa noite, para você começar a sua semana falando em língua estranha. Primeiro, observar isso aqui, ó. E dizia, e ensinava no sábado. Jesus está ensinando, decide fazer um milagre no dia de sábado. Não é comum ter manifestações como essa que Jesus fez no dia de sábado. Então, aparentemente, segundo a cultura do judeu, o dia não é favorável, porque o sábado, que vem do hebraico Shabat, que é o descanso, o judeu não deveria ter nenhum tipo de atividade. Mas Jesus decide curar num dia que aparentemente para os judeus não era favorável, num dia que aparentemente para o judeu não era um dia comum para manifestações. Todos nós já passamos por dias que não são favoráveis. Todos nós passamos por dias que a gente olha e fala: o que mais precisa acontecer nesse dia? Todos nós já passamos por dias e pensamos: é impossível acontecer alguma coisa nesse dia, não é um dia favorável. Só que às vezes Jesus decide fazer coisas contrariando totalmente a nossa percepção sobre o dia. Talvez num dia que você diga: hoje não está propício para isso. Pode ser um dia de sábado. Aqui era sábado. Mas pode ser um outro dia que para você não seja tão propício, e você diga: tudo deu errado, e você de repente fala: tudo aconteceu errado nesse dia. A casa quebrou, o filho saiu de casa, problema no casamento, problema no trabalho, faltou dinheiro, foi mandado embora da empresa. Dias que não são favoráveis. E de repente Jesus resolve aparecer para em dias como esse, que você diz que não vai acontecer nada, diz que não é favorável nada acontecer, e Jesus se manifesta para fazer algo sobrenatural. Porque Deus não precisa de hora marcada para fazer milagre na sua vida. Deus não precisa colocar na agenda para te surpreender. São dias que não são favoráveis. São dias que você acorda e fala: esse dia começou tão difícil e parece que vai terminar da mesma forma. E é esse dia que Deus resolveu escolher para manifestar o poder dele sobre a sua vida. Ele ensinava num dia de sábado, em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher com espírito de enfermidade. Essa mulher tem um espírito dentro dela. Ela não tem só uma enfermidade, ela tem um espírito de enfermidade. Existem 3 tipos de enfermidade.
Existem 3 tipos de enfermidade. A primeira enfermidade é a enfermidade física. A segunda enfermidade, eu comi uma palavra aqui no final, a que Deus permite, comi uma letra no final aqui, a que Deus permite para a sua glória, ok? E o terceiro tipo de enfermidade, que é aquela que são provocadas por demônios. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui tem a ver com o sentido do texto. Porque essa mulher não está só doente, ela tem um espírito de enfermidade nela. Então o tipo de doença que ela carrega nessas 3 aqui é qual? A de demônios. Tanto tem demônio que Jesus fala o quê? Que há 18 anos Satanás tinha presa. Então a doença que ela tem está sendo provocada por demônios. Existem 3 tipos de doenças: a física, a que Deus permite e a provocada por demônios. Exemplo para você entender: a física é a enfermidade natural. Isso aqui é natural. O que tem a ver enfermidade natural? A enfermidade natural, ela é fruto da geração adâmica. Enfermidades naturais, elas correspondem à natureza de Adão, né? Todos nós vamos morrer um dia. Todos nós, quando chegamos na velhice, temos doenças. Nossa imunidade é baixa. Por quê? Porque isso é produto de Adão. Enfermidade física, natural. O que é doença natural? Você passa a sua juventude consumindo muito sal. Quando você chega na velhice, você tem problema de quê? De pressão. Enfermidade natural. Você passa a tua juventude consumindo muito açúcar. Quando chegar na velhice, você vai ter problema de diabetes. Ok? Enfermidade natural. Produto daquilo que você plantou na vida, que é comum, que é normal. O segundo tipo de doença é aquela que Deus permite para a sua glória. Ué, existe isso na Bíblia, pastor? Claro que existe. João capítulo de número 9 fala sobre o cego de nascença. Vão perguntar: quem é que pecou para esse cara nascer cego? O pai, a mãe? Aí Jesus falou: ninguém pecou. Ele nasceu assim para que manifestasse nele a glória de Deus. Então o segundo tipo de doença é a doença que Deus permite para a sua glória. E o terceiro tipo de doença é essa aqui que está encaixada no texto. Ok? Que são doenças provocadas por demônios. Doenças provocadas por demônios. Primeira doença, doença natural, produto daquilo que eu planto na vida. Segunda doença, aquela que Deus permite para a sua glória. E a terceira doença são doenças provocadas por demônios. O diabo vem com a intenção de tirar tua qualidade de vida, te deixar doente, te matar, roubar seu vigor, te desgastar. Que é o caso dessa moça aqui, que está há 18 anos com uma doença encurvada. Ela não consegue se levantar, ela está curvada. Porque tem demônio nela, e Jesus fala que tem demônio, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então quem está prendendo a coluna dela é o diabo. Você vê que Jesus está espiritualizando a doença dela. Jesus está dizendo que a doença dessa mulher só está acontecendo porque o diabo está prendendo ela, está travando a coluna dela. Então tem pessoas que estão encaixadas em um desses 3 aqui. Ou o tipo de doença que você tenha provocada por algo que você plantou na vida, ou seja, semeadura. Você colheu na velhice o que você plantou na juventude. Ou o segundo tipo de doença que Deus permitiu para a glória dele, porque Deus permitiu uma doença para que o nome dele fosse glorificado, para que o propósito dele fosse manifestado. Ou então você está sofrendo uma ação de demônios para tirar sua qualidade de vida, para tentar desgastar você.
Mas a notícia boa que eu quero dar para você é essa aqui. Deus pode curar todas elas. Não importa se tuas doenças são naturais, não importa se a doença é porque Deus permitiu para sua glória, não importa se ela foi provocada por demônios. Deus tem o poder de curar todas as enfermidades, sejam elas provocadas por demônios, seja ela manifestada para um propósito, ou seja ela produto daquilo que eu plantei na vida. Deus tem poder para curar. Não importa qual tipo de grau de enfermidade que você está vivendo, se for vontade dele, ele pode te curar. Ele está ensinando na sinagoga e ele percebe que estava ali uma mulher. Ela estava ali. Ela estava onde? Dentro de uma sinagoga. Ela estava dentro da sinagoga. Só que com demônio. Ela está dentro da sinagoga, mas tem diabo dentro dela. Isso não sou eu que falo, é Jesus. Ela está dentro da sinagoga, mas o diabo está prendendo ela. Demônios também entram em sinagogas. Tem gente que pensa que demônio não entra na igreja. Tem gente que pensa que capeta não entra em sinagoga. Ela está 18 anos com uma enfermidade provocada por demônios. Não é a primeira vez que ela entra em sinagoga. Ela é filha de Abraão. Jesus deixou claro que ela tinha uma aliança com ele. Se ela tem uma aliança com Abraão, seguindo os princípios de Abraão, é porque ela é uma pessoa que tem compromisso com a palavra. Ela já foi outras vezes na sinagoga. Só que o diabo também estava nas costas dela. Enganado fica quando a pessoa pensa que o fato de estar na igreja não tem demônios, que igreja não é lugar de demônios entrarem. Porque ali tem uma autoridade que os demônios não ficam. E quem disse que demônios não entram em sinagogas? Ela está na sinagoga ouvindo a exposição da palavra, mas tem demônio nas costas dela. Jesus não é o único que ensina na sinagoga. Teve tantos outros homens que citaram, que pregaram as escrituras, mas não expulsaram aquilo que estava sobre ela.
Mas somente Jesus teve discernimento para entender o que estava acontecendo com aquela mulher. Tantos anos ela entra e sai da mesma forma que entrou. Mas teve um dia que ela entrou na sinagoga e percebeu que quem está pregando tem uma autoridade. É por isso que eu digo que os demônios, eles não respeitam as palavras que eu digo, eles respeitam o quanto essas palavras estão dentro de mim. Porque conhecimento, os demônios sabem, entendem do que está escrito aqui. A questão é o quanto tudo dessa palavra está dentro de nós. É por isso que a autoridade não é conhecer a palavra, é praticar a palavra. Porque tem muitos fariseus na sinagoga que conhecem a verdade, mas não praticam a verdade. A questão é que ela vai durante muito tempo, vivendo a prática dos princípios da aliança de Abraão, mas vai para um lugar de gente que não tem autoridade para expulsar aquilo que está nela. Só que quando Jesus olha para ela, Jesus tem autoridade para arrancar os demônios que estão sobre ela. Demônios que durante muito tempo se mantiveram escondidos na vida dessa mulher. Demônios que estavam ocultos na vida dessa mulher e que muitos olhavam e pensavam, é só uma mulher encurvada, mas na verdade tem demônios dentro dela. Jesus percebe que esse problema na coluna que ela tem, essa inflexibilidade na coluna, é porque tem demônios que estão fazendo ela viver assim. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Perceba que a Bíblia faz questão de falar quanto tempo ela está nesse processo. Havia já 18 anos. Havia já quanto tempo? Quanto tempo ela está nesse processo?
Porque as pessoas estão vendo você entrar e sair da sinagoga, mas não sabem quanto tempo isso está assim. As pessoas estão vendo você andar encurvada, mas não sabem quanto tempo isso está assim. As pessoas estão vendo você por fora, mas Deus sabe quanto tempo isso te machucou por dentro. Não são 18 dias, não são 18 meses, são 18 anos curvada. Deus sabe quanto tempo você está chorando. Deus sabe quanto tempo esse processo está te machucando. Deus sabe quanto tempo você está derramando as lágrimas. Quantos dias você está buscando para que haja mudança e você não consegue ver nada mudando, nada sendo transformado. Deus sabe as noites que você perdeu de sono, que não são só 18 dias. Alguns são 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos. Quem está vendo você sorrir por fora não sabe a dor que você carrega por dentro. Mas Jesus sabe o tempo que você entrou no processo e o tempo que você continua nele. Deus sabe o quanto isso te incomoda. O que é interessante é que ela está 18 anos num processo, mas o texto diz que ela andava curvada. Ela está 18 anos dentro de um processo, mas ela continua andando curvada. Ela tem uma paralisia na coluna, mas isso não a impede de ir para a sinagoga. Ela tem um problema na coluna, mas isso não a impede de ir para a sinagoga ouvir quem tem poder na palavra.
ela está curvada, mas ela continua indo para a sinagoga. Ela está curvada, mas ela continua andando. Ela está curvada, mas ela continua caminhando. Ela está curvada, mas ela vai até o lugar que Jesus está pregando. Ela está num processo, mas ela não deixa com que o processo paralise as suas forças. Não deixa a sua dor te impedir de caminhar. Não é porque está doendo que você vai ficar parado. Não é porque está doendo que você não vai caminhar. Não é porque está doendo que você não vai à igreja. Não é porque está doendo que você vai parar de pregar. Não é porque está doendo que você vai parar de cantar. Não é porque está doendo que você vai parar de tocar. Não é porque está doendo que você vai entregar a sua liderança. Ela está curvada, mas está andando. Ela sente dores, mas continua caminhando. Nem que seja curvado, continua andando. Nem que seja doendo, mas continua andando. Nem que seja chorando, mas continua andando. Porque o Salmo 126, verso 6 diz que é aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Andando e chorando. Você pode chorar, só não pode parar de andar. Você pode gemer, só não pode parar de caminhar. Você pode gritar, mas não para de andar. Porque o processo que você passa não é desculpa para você ficar parado. Eu vou repetir isso. O processo que você passa não é desculpa para você entregar a tua liderança, entregar teu cargo, entregar teu ministério, para você querer ficar parado, para você não querer se envolver com nada. Porque ela está curvada, mas continua andando. E não podia de modo algum se endireitar. Essa expressão não podia de modo algum se endireitar traz para nós a ideia que ela já tentou se levantar outras vezes e não conseguindo, o texto afirma, não podia de modo algum. De maneira que o texto traz para nós a convicção que ela não conseguiria se endireitar. Mas ela já tentou 3 vezes. Até porque são 18 anos. 18 anos no processo. Ela já tentou se levantar, mas não consegue. Tenta, mas não consegue. Talvez você já tentou muitas vezes e não conseguiu. Talvez você tentou fazer diferente e não conseguiu. Talvez você disse, agora vai ser diferente e não conseguiu. Talvez você disse, agora eu me levanto e não conseguiu. Talvez você disse, agora eu vou e não conseguiu. São 18 anos. Ela já tentou outras vezes, mas não conseguiu se levantar. Porque o texto diz que de modo algum ela conseguia se endireitar. Mas depois que Jesus toca, imediatamente ela consegue se levantar. Porque o toque de Jesus, ele te habilita a fazer coisas que você não conseguia fazer sozinho. Eu vou repetir isso. O toque de Jesus, ele te habilita a fazer coisas que você não conseguiria fazer sozinho. Então, enquanto você estava sozinho, você não conseguia. Enquanto estava sozinho, você tentava e não dava certo. Mas depois que Jesus te tocar, você vai conseguir realizar coisas que você não conseguia fazer. Você vai pregar como nunca pregou, você vai cantar como nunca cantou, você vai tocar como nunca tocou, você vai se endireitar como nunca se endireitou, você vai fazer coisas que você nunca conseguiu fazer sozinho. Porque depois que ele te toca, tudo fica diferente. Tem coisas que você já tentou várias vezes e você não conseguiu. Mas a partir de hoje, depois que Jesus te tocar,
você vai conseguir fazer. Porque o toque de Jesus te habilita a fazer coisas que você não conseguia fazer sem Ele. Eu gosto dessa expressão. Vendo Jesus. Não é a primeira vez que aparece essa expressão. Outras vezes Jesus, no meio da multidão, Jesus vai ver pessoas como essa. E o texto vai usar expressões parecidas. E vendo Jesus, e vendo-a Jesus. Quando Jesus vê, Jesus não está só olhando uma mulher, 18 anos. Jesus não está olhando só uma mulher fisicamente curvada. Quando Jesus vê, Jesus está vendo o sofrimento. Jesus está vendo a alma. Jesus está vendo os sentimentos. Jesus está vendo o coração. Porque enquanto a multidão está sentada ouvindo os ensinamentos na sinagoga, ninguém sabe como essa mulher está por dentro. Só que o texto diz que vendo-a. Jesus está te vendo. Jesus está te vendo por dentro, Jesus está te vendo por fora. Jesus vê tua alma, Jesus vê o teu espírito. Jesus vê teu coração, Jesus vê o que? Aquilo que te preocupa, aquilo que te machuca, aquilo que te fere. Jesus está te vendo. E vendo a Jesus, Jesus está te vendo diferente no meio dessa multidão. Porque no meio dessa multidão, Jesus sabe qual é a sua necessidade. Jesus sabe como está teu coração. E vendo a Jesus, Jesus vê e Jesus chama. Jesus vê e Jesus chama. E vendo a Jesus, chamando-a, disse. Não é ela que pede para Jesus para ser curada. É Jesus que está vendo e diz: eu vou curá-la. Não é ela que pede e diz: Senhor, me cura, me livra dessa opressão. É Jesus que está vendo e está dizendo: eu vou te curar agora. Porque tem hora que a gente está tão cansado em certos processos, tem horas que a gente sofre tanto com certas lutas, que a gente não consegue nem mais pedir a Ele.
mas Ele sabe da nossa necessidade. Percebe que ela não pede para ser curada, é Jesus que está vendo, é Jesus que chama. Tem momentos que a gente está tão cansado de passar a mesma coisa, que a gente não tem força nem para chorar. Mas Ele decidiu te ver. Ele decidiu te chamar. O texto diz que ela é curvada. Se ela é curvada, ela passa a maior parte da sua vida olhando para o chão. Mas quando Ele chama, ela tem que fazer uma atitude: levantar a cabeça. O texto diz que ela é curvada. Se ela é curvada, ela passa a maior parte do seu tempo olhando para o chão. Mas quando Jesus vê e chama, o que ela tem que fazer? Levantar a cabeça. Durante muito tempo, sendo curvada, ela anda olhando para o chão. Mas quando Jesus chama, o que ela tem que fazer? Levantar a cabeça. Levanta essa cabeça, porque aquilo que você precisa não vai vir do chão. Nesse chão só tem poeira. Nesse chão só tem terra. Levanta a cabeça, porque aquilo que você precisa vai vir do alto. Elevo meus olhos para um monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus que fez os céus e fez a terra. Levanta a cabeça. E chamou e disse: tem coisa que você não pede, é Jesus que decide fazer. Como é que a narrativa chama ela? Uma mulher doente, curvada, uma paralítica.
Mas como é que Jesus a chama? A narrativa diz ser uma mulher curvada, é uma paralítica, é uma doente que não consegue se endireitar. Mas como é que Jesus a chama? Esta é filha. Filha. Ela não é escrava de Satanás, ela é filha. O mundo sempre vai te rotular. Você é um doente, é um paralítico, é um adúltero, é um fornicador, é um prostituto, é um maldizente. O mundo sempre vai te rotular pelos seus defeitos, pelas suas quedas, pelos seus erros, pelas suas fraquezas. É um avarento, é um escarnecedor, uma mentirosa, uma enganadora, uma paralítica. O mundo sempre te rotula por um momento, mas Deus nunca te chama pelo estado que você está vivendo. E ainda que seja 18 anos nesse estado, és filha de Abraão. Filha de Abraão é alguém que está ligado à mesma aliança com Deus. Você não nasceu para ser escrava, mas para ser filha. Quando o diabo quiser acusar o teu passado, mostra para ele qual é o futuro dele. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Você não é escravo dessa doença. Você não é escravo desse processo. Você não é escravo da sua dor. Você não é escravo do teu sofrimento. Você é filho, filha. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para que você seja livre e tenha o direito de ser chamado filho. Você não é escravo. Você não é um paralítico, você não é um drogado, você não é um doente, você não é um maconheiro. Não, você pode cair, você pode errar, mas isso não representa aquilo que Deus é na sua vida e não representa o propósito de Deus sobre a sua vida.
Você não é visto pelos seus erros para Deus. Você é visto pelo propósito que Deus tem em você. Os seus erros fazem parte de um projeto, de uma trajetória, de alguém que tentou acertar e caiu no caminho. Mas você não é escravo dos seus erros, muito menos escravo do pecado. Jesus te libertou para te dar liberdade, para que você tivesse o direito de ser chamado filho de Deus. E vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Estás livre. E pôs a mão sobre ela. E logo se endireitou e pôs a mão sobre ela e logo se endireitou. Perceba, Jesus coloca a mão, mas é ela que se endireita. E pôs as mãos sobre ela. Quem é que está colocando a mão sobre ela? Jesus. E logo se endireitou. Quem é que vai se endireitar? Ela. Jesus te toca e você se endireita. Jesus te toca e você se endireita. Quem é que coloca a mão? Jesus. Quem é que se endireita? Ela. E logo se endireitou. Jesus vai te tocar, mas é você que vai se endireitar. Jesus vai te tocar, mas é você que vai jogar esse cigarro fora. Jesus vai te tocar, mas é você que vai jogar essa maconha fora. Não vai descer anjo para você parar de fumar. Não vai descer anjo para você sair da mão da amante. Jesus te toca, mas é você que se endireita. Jesus te toca e você muda o teu comportamento. Jesus te toca e você muda o seu posicionamento. Porque tem horas que a gente fica o tempo todo esperando para que Jesus faça tudo. Jesus só vai te tocar, mas a atitude de se endireitar é sua. Então quem tem que mudar a vida é você. Quem tem que largar o pecado é você. Quem tem que parar de mentir é você. Quem tem que largar a prostituição é você. Quem tem que sair da mão da amante é você. Quem tem que consertar a vida é você, porque Jesus já te tocou. Vai ficar a vida inteira recebendo arrepio de Jesus? Arrepio de Jesus não vai mudar a tua vida. Tem gente que vai para a sinagoga, sente o arrepio, sente a presença, sente o toque, mas não se endireita. Você precisa se endireitar.
Não basta só você sentir a presença dele, o toque dele, a graça dele. A questão é o que você está fazendo depois que Jesus te toca. Eu vou perguntar de novo. O que você faz depois que Jesus te toca? Qual é a atitude que você toma depois que ele te toca? Porque Jesus está tocando, a questão é se você está se endireitando depois que ele toca. Qual é a decisão que você toma depois que ele toca? Qual é a decisão que você toma depois que sente a graça, o poder dele, a presença dele, o toque dele? Vai ficar a vida inteira só recebendo arrepio no culto? Vai ficar a vida inteira só pulando no culto e voltando com o mesmo caráter? Vai ficar a vida inteira girando no meio da igreja e com o mesmo comportamento, não vai mudar de vida? Até quando você vai sentir o toque e vai voltar para casa encurvado? Até quando você vai sentir o toque e vai voltar para casa curvada? Está na hora de você sentir o toque e mostrar que esse toque fez diferença na sua vida. Porque Jesus toca, mas é você que se endireita. E não adianta ficar pedindo Jesus para fazer certas coisas para você, porque tem coisas que é você que tem que fazer. É você que tem que pegar aquela garrafa de cerveja e jogar fora. É você que tem que pegar aquele maço de cigarro e jogar fora. Se endireita, cara. Até quando você vai ficar sentindo o toque dele, não vai mudar comportamento, não vai mudar mentalidade, não vai mudar caráter. É o tempo todo só vivendo de arrepio na igreja. Isso não muda a tua vida e nem te leva ao céu. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Assim que Jesus toca, ela se endireita. Jesus ainda endireita gente torta. Jesus ainda endireita gente torta. Não importa o quão torto você esteja, Jesus tem poder de te endireitar. Jesus tem o poder de transformar a sua vida. Você pode estar com um pensamento torto, com um caráter torto, com a personalidade torta, com a vida torta, cheia de problema. Jesus ainda endireita gente torta. Isso aqui é sensacional, gente. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a
Deus. Ela está dando glória para quem? Ela está dando glória para quem? Me respondam aí. Quem que ela está glorificando? Respondam aí. Quem ela glorifica? Para quem que ela está dando glória? Está dando glória para quem? Vou perguntar de novo, para quem que ela está dando glória aqui? Para Deus. Quem está curando ela? Quem cura essa mulher? Quem cura essa mulher? Quem está curando ela aqui? Quem cura? Quem cura é quem? Mas a glória é para quem? Quem cura? Mas ela está dando glória para quem? Quem cura? Mas agora é para quem? Quem é que está curando ela? Mas agora é para quem? Quem cura? Mas a glória é para quem? Quem faz o milagre? Mas a glória é para quem? Quem cura é Jesus. Mas a glória é para quem? O próprio Jesus, que a gente crê que ao mesmo tempo era Deus, ele sempre se referia dizendo que a glória era exclusivamente de Deus. O próprio Jesus disse: somente a um adorarás, e é o Senhor.
O que Jesus quer nos ensinar sempre com isso, mesmo sendo Deus, é que somos apenas instrumento. Sou eu que prego, mas a glória é para Deus. É você que canta, mas a glória é para Deus. É você que toca, mas a glória é para Deus. É você que ensina, mas a glória é para Deus. É você que tem sabedoria, mas a glória é para Deus. É você que profetiza, mas a glória é para Deus. É você que tem entendimento, mas a glória é para Deus. Glória para Deus. Glória a Deus. Jesus cura, mas a glória é de Deus. Porque nós somos apenas instrumentos. Nunca esqueça disso aqui. Nós somos apenas instrumento. Só isso. Não é Rodrigo que prega, não é Rodrigo que faz, não é Rodrigo que tem. Não. Eu sou só apenas instrumento. A glória é dele. E tomando a palavra, o príncipe das sinagogas, indignado porque Jesus curava no sábado, disse: 6 dias há em que mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Ele contende com Jesus porque ela foi curada no sábado e disse que ela poderia ter voltado os outros 6 dias. Mas o que ele não sabe é que ela é filha de Abraão, então ela já teve outras vezes na sinagoga. A questão é por que ela teve outras vezes num ambiente como esse, e esse príncipe da sinagoga não tinha autoridade de expulsar aquilo que estava nela. Jesus vai dar um banho nesse cara e vai dizer para ele: se você tem um boi e um jumento com sede, você não dá de beber? Por que eu não posso soltar da prisão essa que também é filha de Abraão? O que Jesus queria mostrar para ele é o seguinte: se você tem compaixão com o animal, que você é capaz de dar de beber no dia de sábado, que você fala que é dia de trabalho, que é dia de descanso e não pode fazer nada, se você no dia de sábado dá de beber a um boi, dá de beber a um jumento, por que eu não posso soltar essa mulher que está aprisionada pelo diabo? Percebeu isso aqui? Jesus estava mostrando o seguinte para o príncipe da sinagoga: vocês têm compaixão de um boi e de uma jumenta, mas não têm compaixão de um ser humano. Eles estavam preocupados com a lei do sábado, mas Jesus estava mostrando que maior do que a lei é a compaixão. Entendeu isso ou não? Eles estão preocupados em relação ao sábado, para que Jesus não faça nada no sábado, porque sábado é dia de descanso. Jesus decide curar uma mulher que estava enferma na sinagoga. Jesus está querendo mostrar que maior do que a lei é o amor e a compaixão. Jesus está mostrando para eles que estão presos à lei do sábado que a compaixão é superior à lei, que o amor é superior à lei. De
de modo que eles estão preocupados com a lei do sábado. Jesus está dizendo: não adianta ter a lei do sábado, você se preocupar com o sábado, se você não tiver compaixão com essa, não tiver amor com ela. Vocês são hipócritas porque vocês têm compaixão com os bichos, mas não têm compaixão com gente. Isso aqui tem tudo a ver com os dias que a gente está vivendo. Tem gente que se compadece mais com um boi e com um jumento do que com um ser humano. Tem gente que ama mais o cachorrinho do que o ser humano. E nunca que um animal irracional vai valer muito mais do que a vida de um ser humano. Nunca. Jesus não deu a sua vida para morrer pelo cachorro, para morrer pelo gato, pelo boi, pelo jumento. Não. Esses foram plantados para viverem na terra e vão morrer depois que a terra acabar. Jesus deu sua vida por gente. Jesus deu a sua vida por gente. Vocês são hipócritas. Perceba, Jesus não está dizendo que eles não têm que ajudar o animal. Não. Vocês ajudam o boi, vocês ajudam a jumenta, dão de beber para eles no dia de sábado. Agora, não vai fazer o bem para uma mulher? Não vai curar uma mulher? Jesus está mostrando amor e compaixão com a vida dessa mulher. E aqui eu termino a palavra, porque depois que Jesus fala sobre isso e conta essa história para ele, dizendo que eles se compadecem com um bicho, mas não se compadecem com essa mulher que também é filha de Abraão, os adversários de Jesus ficaram envergonhados. Só que tem uma coisa: não adianta se envergonhar. É preciso se arrepender. Porque o texto diz que eles ficaram envergonhados, mas não mudaram de vida. Não adianta você se envergonhar e não se arrepender. Não adianta você se envergonhar e não mudar de vida. Não adianta você se envergonhar e não mudar o caráter. Não adianta você se envergonhar e não mudar o comportamento. Então é preciso se arrepender. Porque os fariseus ou o príncipe da sinagoga ficou envergonhado por causa da resposta de Jesus, mas eles não se arrependeram. Não adianta você se constrangir com uma palavra, se envergonhar daquilo que fez, se não tiver arrependimento. Porque o arrependimento ele está ligado à mudança do seu comportamento. É preciso mudar comportamento.
Pai, nós estamos em Tua presença, ouvindo a Tua palavra. E se existe alguém que está com a vida torta em alguma área, encurvado, por causa de um pecado, por causa de um problema, por causa de alguma crise, que o Senhor levante, que o Senhor traga paz, e que ele tenha força de se levantar dessa circunstância que ele está vivendo. Que essa semana seja uma semana onde o Senhor venha endireitar aqueles que estão tortos, endireitar a vida espiritual, sentimental, física, emocional. Eu abençoo essas pessoas que ficaram aqui até o final dessa live, declarando uma semana de bênção e de vitória para a vida delas, no nome de Jesus, amém. Resumo final do Bíblia, Papel e Caneta de hoje. Existem 3 tipos de enfermidade. Primeira enfermidade, enfermidade natural. Segunda enfermidade é que Deus permite para a sua glória. E a terceira enfermidade, que são provocadas por demônios. A boa notícia é que Deus pode curar todas elas. Demônios também entram em sinagogas. Jesus sabe quanto tempo esse processo te incomoda. Não deixe a sua dor te impedir de caminhar. Nem que seja curvada, continue andando. Jesus está te vendo. Tudo que te prende, Jesus solta agora. Você não nasceu para ser escrava, mas para ser filha. Quem cura é Jesus, mas a glória de Deus. Somos apenas instrumento. Jesus te toca e você se endireita. Jesus ainda endireita a gente torta. Não adianta se envergonhar, é preciso se arrepender. Esse foi o Bíblia, Papel e Caneta de hoje. Se tudo der certo, te aguardo aqui o próximo domingo, se Jesus não voltar, às 11h41, no Bíblia, Papel e Caneta pelo meu Instagram. Deus te abençoe. Paz.